Ainda me lembro dos meus tempos de criança, vem na lembrança o velho carro de boi, descendo na Avenida Arixoca, trazendo lá da roça. Eu me chamo Jucimar Souza Ribeiro, atualmente sou o pároco, né, da Catedral Nossa Senhora das Mercês. Sou natural aqui de Porto mesmo, né, além de padre, né, aqui à frente da Catedral, também atuo como diretor espiritual do Seminário São José, dos seminaristas que ficam logo ali atrás da Catedral. Sou acadêmico também, assim como a equipe, né, do curso de psicologia, e além de formado na filosofia, como filósofo, formado em teologia e pedagogo e psicopedagogo. Também tenho especialização na área de recursos humanos. E a minha ligação hoje, né, atual, com a Catedral Nossa Senhora das Mercês é essa missão, já quase completando 6 anos. Agora, no final do ano, para o início do ano de 2022, eu estou completando 6 anos que sou pároco aqui da Catedral Nossa Senhora das Mercês. E a minha ligação, na verdade, acredito que, de um modo geral, não somente com o centro histórico, mas com a Igreja Católica, ela já se deu desde o dia 3, né, de outubro de 1982, quando eu fui batizado, né, aqui nessa Igreja Catedral. De lá para cá, sempre tive formação religiosa, né, como cristão católico, e no ano de 2001, no dia 3 de fevereiro de 2001, eu ingressei no Seminário São José, onde fiquei 1 ano aqui, né, estudando, chamado propedêutico, e logo depois do ano propedêutico é costume enviar os seminaristas para o seminário maior, que naquela época era o seminário São João Maria Vianney, em Goiânia. Então lá eu fiquei 3 anos, né, onde fiz filosofia. Depois fui encaminhado para Palmas. Depois dos 3 anos comecei o curso de teologia em Palmas, e logo após ser ordenado padre, eu fui encaminhado para a cidade de Brejinho de Nazaré, que fica a alguns quilômetros aqui de Porto Nacional, onde foi a minha primeira paróquia de atuação. Já nesse período em Brejinho de Nazaré, eu dava aula de espiritualidade aqui no Seminário São José. E, naturalmente, havia minha ligação no seminário e na catedral, né? Depois fui transferido para a cidade de Alvorada, e então houve um rompimento aí nesse período, porque eu ficava mais para lá, né? Agora, retornando para Porto, né, foi que em 2016, isso mesmo, que eu comecei a retomar as atividades aqui dentro do Centro Histórico. Aqui no Centro Histórico, além de pároco, que coordeno, né, estou à frente da Catedral, nós temos um trabalho de espiritualidade, com as celebrações das Santas Missas. Temos um trabalho musical, que todos os anos na missa, chamada Missa da Unidade, eu como músico, né, também, a gente rege, né, o coral da Catedral Nossa Senhora das Mercês, e tive por algum período dando aula, também formação na área musical, para a turma aí que queria, né, e também tenho atuado muito com palestras, né, dentro desse contexto. Dentro do centro histórico, hoje, né, não somente como padre ou como filho de Porto Nacional, eu vejo a catedral como o ponto marcante da história de Porto Nacional. Não que a história de Porto Nacional não existisse antes, porque aqui já existiam pessoas que moravam aqui antes mesmo da presença dos dominicanos, que foram os religiosos que aqui chegaram. Mas eu digo assim, a inserção do aspecto religioso, né, do ponto de vista cristão católico, ele realmente foi iniciado com a presença
física, né, desses religiosos aqui. E em torno dessa igreja foi se construindo aquela espiritualidade mariana, porque o centro, a Igreja Católica, a Igreja Catedral Nossa Senhora das Mercês, tem como padroeira Nossa Senhora das Mercês. Então criou-se uma devoção mariana, ou seja, uma devoção a Nossa Senhora devido a isso. E daí surgiram as chamadas novenas, né? O novenário nada mais é que uma espécie de campanha, né, de oração. São 9 dias, 10 dias, onde as pessoas se reuniam para rezar, pedir e agradecer as graças, né, recebidas de Nossa Senhora das Mercês. Até porque esse título de Nossa Senhora das Mercês, esse título foi dado a ela no sentido de libertação, porque os escravos, eles tinham uma devoção a Nossa Senhora e pedindo a libertação. Inclusive, em muitas imagens de Nossa Senhora das Mercês, vem ela com a corrente, quebrando essas correntes, que justamente era aquilo que prendiam esses escravos. Então, os escravos, eles suplicavam a intercessão de Nossa Senhora das Mercês para que quebrasse essas correntes e eles fossem livres. Daí surgiu essa expressão Nossa Senhora das Mercedes, né? Mercedes, que os mercedários têm no contexto histórico, significa justamente isso, né? Então hoje nós rezamos, pedimos a intercessão de Nossa Senhora das Mercês para nos libertar de muitas coisas. No mundo atual tem muitas coisas que nos amarram ainda, por exemplo, as injustiças, a falta de respeito, a falta de amor às pessoas, ao diferente. Então a gente pede a Nossa Senhora das Mercês também que ela possa vir nos libertar desse nosso orgulho, dessa nossa avareza, dessa nossa arrogância, que muitos de nós, infelizmente, ainda possuímos, né? Então, dentro desse contexto do centro histórico, nós resgatamos essa espiritualidade mariana, essa devoção, e junto à devoção de Nossa Senhora, também a devoção ao Divino Espírito Santo. Inclusive, se vocês observarem aqui atrás, tem a bandeira, né, do Divino, que é o símbolo para esse povo mais simples, que acredita nessa espiritualidade, nessa divindade, como sendo a fonte da vida. O Espírito Santo é o próprio Deus, né? E as manifestações disso, através da religiosidade popular, se dava através das rezas, dos benditos, das folias, que são expressões religiosas. Por que existem essas expressões religiosas? Porque persistiu por muitos anos as devoções, as rezas e os benditos, porque com as desobrigas que os padres faziam, chamadas desobrigas, que eram missões, eles saíam para as fazendas para celebrar batizado, casamento, etc., e depois voltavam para a sede. E lá, como as pessoas não tinham a presença física desses sacerdotes, ali começou a criar essas pequenas devoções chamadas de benditos, de rezas, que nada mais é o desejo de continuar essa espiritualidade, para que essa espiritualidade ficasse viva na consciência das pessoas na posteridade, né? Para os filhos, para os netos, bisnetos, etc. Então, assim, essa história ela precisa ser contada porque o homem, na sua essência, é um ser histórico por natureza. Não temos como apagar a nossa história. E quando eu conheço a história, conhecer a história é como se fosse um empurrão para frente. Na verdade, eu volto para trás para adquirir mais força ainda para seguir adiante, né? É como a gente usa, né, quando a gente era criança, era uma baladeira, né? A gente puxa para trás, quanto mais estica, mais força ela ganha para frente. Então, quanto mais a gente conhece o passado, quanto mais a gente volta atrás, mais força a gente tem para fazer uma história futura diferente. Então, acredito que é nessa perspectiva que a gente vê a importância de se resgatar a historicidade com o projeto olhando para o futuro. Uma lembrança, uma memória muito marcante para o senhor aqui nesse local, nessa localidade de São Paulo? Então, como eu sou natural de Porto Nacional e fui batizado aqui, né, na Igreja Catedral, as minhas 2 ordenações, tanto a diaconal, no dia 5 de julho de 2008 e no dia 5 de dezembro de 2008, que foi a ordenação sacerdotal,
todas as duas aconteceram aqui, dentro da catedral. Então, para mim, esses dois eventos marcaram muito, sobretudo a ordenação diaconal, porque aconteceu até um fato inusitado. Nesse mesmo ano de 2008, eu fiquei sabendo assim que Margareth Menezes iria cantar aqui em Porto Nacional. E eu fiquei todo naquela expectativa, porque eu amo muito a Margareth Menezes e o estilo que ela canta, né? Só que, coincidentemente, a ordenação foi exatamente no dia do show dela na praia. E foi tão um fato curioso, porque quando eu estava deitado lá no tapete, no momento que estava cantando a ladainha, no momento que a gente professa os votos, foi exatamente a hora que eu escutei o toque dos tambores lá na praia, e eu na ordenação, sendo ordenado e pensando, meu Deus, o show está acontecendo agora. E aquela vontade de estar lá no show, mas tendo que estar na ordenação, né? Tanto que depois que terminou a ordenação, fiquei naquela expectativa, será que ainda está acontecendo o show? E de fato já tinha passado. Mas só uma forma de dizer o tanto que isso ficou marcado. Mas para dizer o tanto que foi importante também a ordenação, a minha ordenação aqui na catedral, como sendo o ponto central de mais um sacramento que eu recebi da igreja. Primeiro foi o batismo e depois de ser crismado, de receber a primeira comunhão, eu fui ordenado padre aqui dentro da Catedral Nossa Senhora das Missões. O meu vínculo, né, afetivo com a Catedral tem a ver com minha escolha de vida, que foi ser justamente padre. Então, essa escolha que eu fiz para a minha vida está ligado justamente a essa igreja centenária. Muito bom. Em relação ao patrimônio histórico, assim, quais os destaques que o senhor poderia trazer para a gente, tanto da igreja quanto do entorno, né, desses moradores todos que têm a catedral como seu ponto seguro, né? Ali todas as pessoas convertem as suas melhores lembranças, seus melhores sentimentos para a catedral, né? O senhor poderia falar sobre o patrimônio histórico e a relação com ela? Sim, eu acredito que isso se deve à formação educacional, porque no passado, quando a gente volta no passado e lê a história dos dominicanos, nós também recordamos das irmãs dominicanas. Inclusive o colégio Sagrado Coração de Jesus se tornou, digamos assim, um centro de formação de muitos homens e mulheres de bem da nossa sociedade. Hoje, se a gente tem na história grandes líderes políticos que são daqui de Porto Nacional, médicos e outras áreas profissionais, se deve a uma boa formação que se teve no passado. Inclusive, muitos jovens entraram tanto no convento mulheres para serem freiras e muitos jovens, né, rapazes entraram no seminário para ser padre, que depois do período de estudo eles entenderam que não era uma vocação, saíram, mas continuaram vinculados à espiritualidade da igreja, tanto que por muitas vezes, já cansei de estar celebrando missa e no final da missa receber uma pessoa assim, uma pessoa de 70 anos, de 80 anos, chega, nossa, quando eu era jovem eu morei aqui próximo, estudei nesse seminário, estudei no Colégio das Irmãs, tinha catequese aqui feita pelo Padre Luso, que é um símbolo também de padre da história de Porto Nacional. Então, assim, esse patrimônio que eu vejo, o maior patrimônio não é nem tanto o material, é o imaterial. O maior patrimônio é a intelectualidade. Porto é o berço da cultura intelectual do antigo norte goiano, porque daqui muitas mentes brilhantes saíram daqui no passado, inclusive aviadores. Aqui tinha a escola de aviadores, no passado aqui também teve esses referenciais, né? Então, assim, o ponto central, que no meu ponto de vista, né, nunca aprofundei tanto sobre, mas a minha percepção a respeito disso é justamente isso, é a imaterialidade do conhecimento intelectual que foi deixado aqui nas consciências por parte dos religiosos dominicanos, né? Tanto os dominicanos como as dominicanas deixaram esse legado, e hoje nós temos muitos jovens que se dedicam, por exemplo, à arte, à música, justamente por causa disso. O meu pai, por exemplo, que trabalhou na antiga Consaúde, papai era luthier, ele fabricava violino, hoje naquela época falava rabeca, então ele tocava a rabeca, e todos aqueles materiais que tem lá que tem na Consaúde, aquele pilão feito de madeira, a gamela, a colher de pau, palmatória, todos foram feitos manualmente por ele, porque ele era um artista, ele era um artesão, né? Então, carpinteiro, né? Então, quer dizer, esses aspectos
de arte, cultura, música, intelectualidade, tudo está muito ligado a esse contexto do centro histórico. Então, se nós andarmos, por exemplo, pelas ruas, nós vamos observar dentro dessas casas antigas muitos aspectos assim de arte, de música, né? Por exemplo, a banda Mestre Adelino, que inclusive eu toquei na banda Mestre Adelino a banda que hoje é Guarda Municipal. Eu tive a oportunidade, na nova época da criação, toquei na banda Mestre Adelino aqui em Porto 4 anos. Então, quer dizer, veja o quanto que a música, a história, tudo ainda está presente na nossa vida, né? Então, eu posso dizer que, para mim, eu tenho orgulho de dizer que sou portuense, né? Eu sou extremamente... eu sou muito patriota, sou muito estadista e sou muito municipalista, mas também tenho o pé muito grudado no chão na realidade do povo, né? Então eu gosto dessa vida de trabalho ligado ao povo, à simplicidade, né? Essa religiosidade popular, essas rezas, esses benditos, tanto que acabei tendendo muito para esse lado da religiosidade, né? Porque amo essa história do nosso centro histórico. Olha, eu acredito que nesse ponto de conservação ainda estamos num déficit. Em que aspecto? Acho que deveria existir, de fato, uma estrutura maior enquanto museu aqui em Porto Nacional, um museu que pudesse ter um grande acervo desses históricos. A gente vai encontrar alguns materiais no seminário, a gente encontra alguns materiais na Consaúde, a gente encontra algum material na catedral, em algumas casas, mas enquanto um museu específico que pudesse manifestar esse histórico, eu acho que seria muito importante. É claro que todos esses pontos que eu já disse já funcionam de certa forma como museu, tanto a cadeia, né, aqui na Rua da Cadeia, a Consaúde, o próprio seminário e a catedral, enquanto estrutura, já funcionam, né? Primeiro é a preservação de tudo isso. O IPHAN, inclusive, já faz um grandioso e belíssimo trabalho de conscientização das pessoas desse local para a preservação dessas estruturas. Mas acredito que nós, jovens, precisamos tomar consciência de tudo isso, até porque, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando dessa história, né? Então, por exemplo, essas antigas casas que nós temos aqui no centro histórico, se não houvesse um tombamento, por exemplo, se não existisse um tombamento, provavelmente muitas dessas casas já tinham sido demolidas, já teriam sido desestruturadas, teriam sido feitos outros estilos de casa, né? Então é importante a gente preservar isso. Agora, de que maneira? Tendo também um suporte estrutural para que se mantenha, para que se preserve, né? Então, eu acho que o mais importante é isso. E para o futuro, né? Para os jovens e aqueles que ainda vão ter esse contato, realmente é o desejo forte de procurar preservar. A palavra chama-se preservar e cuidar. Cuidar e preservar são, portanto, duas palavras importantes para o centro histórico. Mas para isso é preciso de uma coisa anterior, a conscientização dessa história. Ter consciência de que essa história existiu e de que eu faço parte dela. Então, a partir do momento que eu me sinto parte dessa história, eu procuro preservá-la. E no rangido das rodas de Aroeira, o destino era a feira, a praça do Mercadão. E no bugido desse boi embravecido, no comando desse carro tinha um velho micião. Ai, que saudade que tenho de ti, meu velho carro de boi. Você sumiu daqui. Ai, que saudade que tenho de ti, meu velho carro de boi. Você sumiu daqui, banhei no tubulão, passarinhei no milagrim, e no carro de boi cantarolei com os passarinhos.